Aí, moçada, boa tarde, né? Tô gravando essa aula aqui, como eu havia prometido, inclusive, hoje, dia 19, né? Ó, vamos lá, dia 19 do 3 de 2021, né? É aquela aula que eu falei que gravaria, né, sobre as questões relacionadas a nossa correção, nossa lista de exercício, né? Então, né, pega aí o material para você poder acompanhar, inclusive, né, a disciplina aí é crimes em espécie, né? Nós estamos falando aqui de direito penal, né? Os crimes em espécie. Perfeito? Então tá aí a nossa... né, deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Então, tá aí. Beleza. Tá bom? Então pega aí a primeira questão nossa. Tá assim, né? Ó, assinale a opção correta. Aliás, deixa eu já pegar aqui o nosso, né, marcador de texto. Um marcadorzinho aqui legal, ó, dessa cor, tá? Primeiro detalhe, né? Vai destacando aí, né? Que nós precisamos... né, de uma opção correta acerca do homicídio privilegiado, né? Lembra que o homicídio privilegiado... Nossa, cadê meu vadimécum? Deixa eu pegar de cá, ó. Não, só um minutinho aí. Aí, peguei... o vadimécum tá aqui. Homicídio privilegiado, lá no artigo 121, né? Artigo 121, né? A gente chama de homicídio privilegiado, que está descrito aí no parágrafo 1º, né? Lembra disso, né? Na verdade, tem uma rubrica de caso de diminuição de pena, tá certo? Caso de diminuição de pena. Então, quando eu falo em homicídio privilegiado, eu vou buscar aqui, né, o artigo 121, parágrafo 1º, né, do Código Penal brasileiro, tá certo? Então tá aí, né, que seria na verdade, um caso de diminuição de pena, né? Ó, então nós temos lá uma diminuição de pena, tá certo? Caso de diminuição de pena, tá escrito ali naquela rubrica, né? Dá uma olhadinha aqui, ó, né? Caso de diminuição de pena, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, tá? Então, olha o detalhe aqui, que nessa situação, olha, a letra A, tô lá na letra A, né? A natureza jurídica do Instituto é de circunstância atenuante, né? Onde que nós vamos encontrar circunstâncias atenuantes aqui no Código Penal? Lembra? No artigo 65, olha, fala 65 circunstâncias atenuantes, né? Então aqui não é uma circunstância atenuante, tá certo? É uma circunstância de diminuição de pena aplicada lá na terceira fase da dosimetria da pena, tá certo? Então não tem como ser a letra A, né? Já pode eliminar aqui, tá certo? Na letra B ele fala o seguinte, olha, vai acompanhando aí, né? Estando o agente em uma das situações que ensejam o reconhecimento de homicídio privilegiado, né? Que são aquelas situações que ele designa aqui no 121, parágrafo 1º, né? Ó, motivo de relevante valor social, moral, sob domínio de violenta emoção, né? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima, né? Nós temos aqui uma redução, né? Ele fala assim, ó, o juiz é obrigado a reduzir a pena, mas a lei não determina o patamar da redução. Claro que determina, nós estamos falando aqui de uma redução que vai de 1/6 a 1/3, tá? Então aqui nós temos, né, uma redução, né? Olha só, nesse caso aqui nós temos uma redução, tá? De 1/6 a 1/3 da pena, tá certo? Redução de 1/6 a 1/3, então não dá, essa última parte aqui está errada na letra B. Perfeito? E aí você tem também a letra C agora. Vamos lá para a letra C, fala o seguinte, olha, o relevante valor social não enseja o reconhecimento do homicídio privilegiado. Olha esse não aqui, ó.
Esse não, você sabe que nós temos ali um relevante valor social e um valor moral, tá? Tá descrito ali, né, ipsis literis, lá no parágrafo 1º, tá? A presença de qualificadoras, impede o reconhecimento do homicídio privilegiado. Não, nós já vimos isso em aula que é possível, né? O homicídio privilegiado qualificado, né? Já falamos sobre isso em aula, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, tá querendo a correta, né? A violenta emoção para ensejar o privilégio deve ser dominante, né, da conduta do agente e ocorrer logo após injusta provocação da vítima, né? Então, logicamente, é o que ele fala aí, né, no nosso parágrafo 1º aí, no caso. Então, nós temos aí o nosso gabarito, letra E, tá certo? Bem tranquilo, dá para você ter, né, um quadro. Eu vou escrevendo algumas coisas aqui, dá para você ir acompanhando, tá bom? Então, nesse caso aí, letra E, o nosso gabarito, tá? Então, na primeira questão aí, ó, né, letra E, tá certo? Primeira questão, letra E, dá para você acompanhar nesse caso, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a questão seguinte, né? A questão número 2, olha só, questão número 2, deixa eu ver se dá para eu mexer aqui nesse... Acho que dá, vamos lá. Aqui, ó, consegui, aí, beleza, tá? Beleza. Bom, então não se preocupe ali atrás, a gente apaga, né? Porque cortou aí, não é? A gente apaga, tá? Questão número 1, letra E, deixa eu escrever, deixa anotado aqui, ó. Então, na questão número 1, nós tivemos aí a letra E, né? Questão número 1, o nosso gabarito foi a letra E, beleza? Então dá para você acompanhar. Questão número 2, Fabiana, né? Fabiana, olha só, estava atrasada para o trabalho, né? Ao retirar o seu veículo da garagem, percebeu que havia passado em cima de algo que supunha ser um objeto. Nossa, que situação terrível, quer ver? Ao descer para verificar do que se tratava, notou que havia passado em cima de seu filho de 6 meses. Que brincava atrás do automóvel. Então, tem que ter um cuidado tremendo com essas coisas, né? Desesperada, a Fabiana chamou o marido, né? Chamou pelo marido, que imediatamente levou a criança ao hospital. No entanto, o esforço foi vão, né? Pois o filho de Fabiana faleceu em consequência dos ferimentos sofridos. A partir dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Aqui está falando, deixa eu pegar aqui, ó. O vermelhinho da opção correta aqui em relação ao crime de homicídio. Nessa situação, se a gente der uma olhada lá no parágrafo 5º, né, que é um homicídio culposo nesse caso, e o parágrafo 5º faz uma referência interessante aqui, ó. Homicídio culposo está descrito lá no parágrafo 3º, tá? Homicídio culposo. Então, nesse caso aí, o parágrafo 5º, ele traz uma redação muito interessante. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Então, o primeiro detalhe que a gente vai observar é que um caso como esse trata-se de homicídio culposo. Primeiro detalhe, uma situação dessa é homicídio culposo, né? Lembra aí, né, da perspectiva da culpa dentro do que nós já comentamos, inclusive, nas nossas aulas, falando sobre ter o agente cometido no crime sem querer o resultado. Lembra disso, né? Muito importante para nós essa perspectiva. E nesse caso, né, o agente não quis o resultado. Quando você fala do crime culposo, o agente não quis o resultado. E aí tem um outro detalhe importante, né, que agiu com negligência, imprudência ou imperícia, né, nessas condições. E nesse caso aí, aplica-se, né? Primeiro que o culposo aqui ele está descrito no artigo 121, parágrafo 1º, não, parágrafo 3º, desculpa, primeiro é o privilegiado, né? Parágrafo 3º, tá? Do Código Penal Brasileiro, acho que não cabe aqui, né? Então, do Código
penal, tá? Então esse é um detalhe importante para nós. Mas tem um outro aspecto curioso, que é o que eu acabei de ler, né? Que é o parágrafo 5º desse mesmo artigo, né, que fala dessa perspectiva de que se, né, nós temos uma situação em que o agente é atingido de tal forma que o juiz poderia deixar de aplicar a pena, né? Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária, tá? E aí a gente dá uma olhadinha, ó. Fabiana não cometeu fato criminoso. Não, o fato criminoso está descrito, né? Matar alguém, tá? Houve a morte de alguém, então não tem como, né? Houve um fato criminoso, tá? Fabiana cometeu o crime culposo. Sim, é homicídio culposo, sendo certo que o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem, né, de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. A gente presume que sim, né? A mãe, né, que passou com o veículo em cima, né, dessa criança aí. Então, realmente, isso está de acordo com o que descreve o artigo 121, no parágrafo 5º do Código Penal, tá? O homicídio culposo é punido com a mesma pena do homicídio doloso? Não, né? Nós já falamos sobre isso, que lá no parágrafo 3º, nós falamos aqui, ó, que a pena é de detenção de 1 a 3 anos, tá? Então, se o homicídio ele é culposo, a pena é de detenção, conforme o parágrafo 3º, né, de 1 a 3 anos, tá? Agora, se fosse um homicídio simples, né, ó, se eu pego lá o homicídio chamado de simples, né, que é doloso, a pena nesse caso é de reclusão, né, de 6 a 20 anos, tá? Então, há uma diferença nesse caso aí, tá? Então, é importante pensar que aqui nessa situação, nós estamos diante de um homicídio culposo, tá? Esse homicídio culposo está descrito aqui no parágrafo 3º, enquanto que o caput do 121 descreve o chamado homicídio simples, que em regra no Código Penal, né, é doloso, tá certo? Então, portanto, uma pena de 6 a 20 anos, né? Então, naturalmente, não tem a mesma pena, né? Porque são situações diferentes, tá? Então, essa é a situação que nós temos aqui, nesse caso. E aí, um detalhe, ó, na letra dele fala que não pratica crime de homicídio doloso simples, o agente que age sob violenta emoção, logo em seguida, mas não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, e o homicídio é doloso, sim. Aí ele faz jus à redução da pena nesse caso, tá? Então é importante a gente observar esse detalhezinho aí, né, que eu acabei de explicar. A utilização de arma de fogo qualifica o crime de homicídio? Não, né? Não tem nada a ver também com o assunto ali, tá? Então, nesse caso, a letra B de bola, tá? B de bola aqui, ó, na questão número 2, né? Letra B, tá? Vamos colocar aqui em cima também, questão número 2, né? Marcamos aí a letra B, tá? Letra B, perfeito. Vamos lá para a questão 3, então, tranquilos? Vamos para 3, né? Então, olha só a questão número 3, tá? Vamos apagar aqui, tá? Estamos aqui na questão número 3, tá certo? Questão número 3, tá? Vamos lá, questão número 3 aqui. Deixa eu já colocar aqui, ó. Questão número 3, perfeito? Então, tá aí, ó. Nesse caso, em relação aos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. Aqui também está falando, deixa eu mudar de cor, está falando da correta, né? Ó, está falando aqui, deixa eu colocar aqui do lado, né? A correta, tá certo? Então, primeiro, o cobrador que mata a pessoa que lhe deve, porque não quitou na data prometida a dívida de R$1, comete o crime qualificado por motivo fútil. Sim, motivo fútil, tá certo? Correto aqui. Nós temos qualificadoras, vamos lembrar que o homicídio, né? Vamos lembrar disso aqui, ó. Homicídio qualificado. O homicídio qualificado, ele está previsto, né, no artigo 121, tá? Acho que até aqui dá, né? Lá no parágrafo, vamos colocar só aí embaixo, não precisa nem pôr vírgula, parágrafo 2º, tá? O parágrafo 2º, né? Esse doisinho ficou feio, hein? Vamos lá.
parágrafo 2º, tá? Beleza. Do Código Penal, lógico, né? Nós estamos falando do Código Penal brasileiro, então olha só o que nós temos aqui, né? Cadê? Tá aqui, ó. Homicídio qualificado, tá? Então nós temos aqui se o homicídio é cometido, né? Mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, né? Então essa torpeza que é aquele motivo repugnante, aquele motivo vil, aquele motivo que dá náusea mesmo, né? O inciso 2 é o motivo fútil, né? Que é aquele que mata por valores insignificantes nesse caso, hein? Então, nesse caso, o motivo fútil encontra respaldo aqui no inciso 2, né, do parágrafo 2º do artigo 121, tá? Então, beleza, dá pra gente ter essa perspectiva aí. Então, tá aí, né, ó, o inciso 2, beleza? A futilidade tá aí. O herdeiro que provoca a morte do testador no intuito de apresentar a posse da herança, né, apressar, no caso, não apresentar, né, apressar a posse da herança, comete crime de homicídio qualificado pela dissimulação. Não. Nesse caso aí é torpeza, tá? E nesse caso, no caso da letra B, na letra B, o motivo aí seria o motivo torpe, tá? Aquele motivo vil, repugnante e tudo mais, tá certo? Essa dissimulação que ele fala aqui, né, nós vamos encontrar ali no inciso 4º, tá? A dissimulação é encontrada aqui no inciso 4º, que fala traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tá? Então, nesse caso, né, já podemos riscar aqui que a letra B, então, na verdade, seria torpeza, né? Essa morte do indivíduo para acelerar a herança. O pai que deixa de colocar tela de proteção na janela do apartamento e cujo filho, no momento, que não é observado, né, debruça-se sobre o parapeito e cai falecendo com a queda, comete o crime de homicídio doloso. Nesse caso aqui, gente, ó, a letra C seria culposo e não doloso. Olha o que ele coloca aqui, deixa eu riscar para você aqui, ó, culposo e não doloso, tá? Assumir o risco de produzir o resultado. Assumir o risco de produzir o resultado é, né, o dolo eventual, tá? Nesse caso aí nós teríamos homicídio culposo porque houve a negligência desse pai, tá certo, né? Lembra daquela atividade, aquela situação de passividade, né, que ele deve fazer e não faz, tá? Então nós temos esse cenário que está errado. O cidadão que, inconformado com as denúncias de corrupção de determinado político, né, mata o corrupto em legítima defesa da honra. Não, isso não existe, né? Isso aí já caiu por terra, né? Essa legítima, né, defesa da honra, tá? Na verdade, é um homicídio mesmo, tá certo? Poderia se buscar o relevante valor social, porque se a gente considerar isso aí, matam todos os políticos, né? Então, nesse caso aí, não. O rapaz que, inconformado com o fim do relacionamento, briga com a ex-namorada, obriga, na verdade, a ex-namorada a ingerir veneno causando a morte, né? Comete o homicídio qualificado pela torpeza. Não, essa não é torpeza, né? Olha só, aqui tem uma qualificadora que a gente tem aqui no 121, né, parágrafo 2º, que é o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro bem insidioso ou cruel, tá? Então, nesse caso, é o que está descrito ali, né, no inciso 3º, tá? Então, na letra E aí, ó, na letra E seria o que está descrito no inciso 3º, tá? Em que você tem aí, né, o emprego do veneno, tá? Certo? Então, aí teria esse meio cruel, tá? E não a torpeza que está descrito aí, né, na letra B, no caso aqui nosso, que não seria de simulação, inclusive, né? Então tá aí, já podemos marcar a nossa letra A, tá? Tá aí a letra A. Então, tá aqui, ó, vamos colocar aqui, letra A, certo? Questão 4, a questão 4 traz para nós, é uma questão grande, né? Eu até dividi em duas partes aqui no slide para você visualizar. Vou apagar aqui, né? Ficou só lá em cima lá com as marcações, tá? Só com as marcações aí. Então, a questão número 4 aqui, ó.
Beleza? Na questão número 4, ele fala o seguinte, a respeito dos crimes contra a pessoa, assinale a opção correta. Considere, deixa eu só trocar a cor, considere que Paulo tenha sido acusado de ter premeditado a morte de Marta, com quem fora casado por 20 anos para ficar com todos os bens do casal e de ter auxiliado na consecução do homicídio. Considere ainda que um mês antes do fato delituoso, Paulo tenha descoberto que Marta lhe era infiel. Nessa situação, é incompatível o reconhecimento pelo tribunal do júri do fato de ter Paulo agido com motivo torpe e concomitantemente das atenuantes genéricas do relevante valor moral e da violenta emoção provocada pela descoberta do adultério. Não é compatível, é plenamente possível, né? Então aqui é possível sim, tá? Essa concomitância, tá? Na letra B ele fala o seguinte, ó, ele está querendo a correta, viu? Ó, tá aqui em cima o correto, não é? Para a caracterização do homicídio privilegiado, exige-se que o agente se encontre sob domínio de violenta emoção. Para a caracterização da atenuante genérica, basta que o agente esteja sob influência de violenta emoção. Lembra? Eu comentei isso em aula nossa, inclusive, né? A questão aqui da... Quer ver? No parágrafo primeiro ele fala impelido, foi a palavra que eu discuti com você em sala de aula, né? Em sala de aula virtual do nosso caso aqui, tá? Falei dessa diferença, sim. Existe ação imediata para atenuante, dispensa o requisito temporal. Certíssimo aqui, né? Beleza? Vamos ver aqui a letra C. Homicídio qualificado privilegiado integra o rol dos denominados crimes hediondos. Não é nesse caso, não, né? O privilégio, não. Beleza? Nessas condições aí, o que você tem aqui seria, né, a letra D, ó, sendo a qualificadora do crime de homicídio de caráter subjetivo, não há, em princípio, qualquer impeditivo para a coexistência dessa qualificadora com a forma privilegiada, né, do crime de homicídio, dando natureza objetiva das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 121. Não, aí nesse caso seria o privilegiado, né? Então, nesse caso, nós teríamos aí esse item errado. E na letra E, fala que de acordo com a jurisprudência do STF e do STF, não é possível a coexistência, tratando-se de crime de homicídio, da qualificadora por motivo torpe com as atenuantes genéricas. Não é possível, sim, claro, né? Nós temos aí decisão do STF nesse sentido. Então, vamos marcar aqui a nossa alternativa B, tá? Beleza? Tá aí essa alternativa B, podemos colocar ali, né? Letra B de bola na questão 4. Questão número 5 agora, vamos lá, questão 5, ó, passando aqui. Então, fala o seguinte, ó, questão número 5, deixa eu ver aqui se cabe. Cabe aqui, mais uma? Acho que cabe, né? Cabe. Questão número 5. Juca, transtornado após ter flagrado seu pai praticando violência sexual com sua irmã de apenas 5 anos de idade, que vem a falecer em razão da violência praticada, desfere uma facada contra a cabeça de seu genitor, que também vem a falecer. Após desferir o golpe contra o pai e certificar-se da morte desse, Juca foge levando o relógio da vítima que usava na ocasião, né? O agressor sexual era solteiro e possuía somente esses 2 filhos. Mais tarde, com a prisão de Juca, o fato foi levado ao conhecimento de autoridade policial. Com base no exposto, assinar a alternativa que apresenta a tipificação correta. Nesse caso, é homicídio privilegiado, né, por relevante valor moral. Lembra que o valor moral é do individual, pessoal, enquanto que o social é o coletivo. Então, está aqui qualificado não, né, privilegiado... E furto simples, nesse caso, não. Aí você deverá responder por homicídio privilegiado. E por furto simples, não, né? Nesse caso, tá certo? Juca deverá responder por qualquer crime. Qualquer crime? Não, isso não existe, né? Juca deverá responder por homicídio privilegiado, né? Tá certo, é isso aqui, ó, letra D, tá? Juca deverá responder por homicídio privilegiado e por roubo também não. Ó, isso não é, o objeto em si não tem vínculo, né, com essas questões aqui. Letra D, homicídio privilegiado por causa da violência sexual praticada contra a irmã dele, tá? Na questão número seguinte, questão 6, tá? Em relação,
né, aos crimes contra a vida. É correto afirmar aqui, ó, correto afirmar, né? O homicídio simples em determinada situação pode ser classificado como hediondo, sim, né? Lembra que nós chegamos a comentar isso, né, com base na Lei 8.072, né? Lembra que nós chegamos a comentar isso aí, o artigo 1º, a Lei de Crimes Hediondos, né? No artigo 1º, o inciso 1º, fala que o artigo 121, que comporta o homicídio, né, pode ser considerado hediondo quando praticado, isso para homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupos de extermínio, ainda que cometido por um indivíduo só. Tá certo? Então é interessante, né? E todos os qualificados são hediondos, tá? Então aqui nós já temos, né, uma resposta correta, letra A, aqui na questão número 6, tá? A pena pode ser aumentada de 1/3 no homicídio culposo se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. Aqui nós temos o parágrafo 4º que fala isso, ó. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica ou de profissão, arte ou ofício. O seu agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, ou não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Tá? Agora, sendo doloso, a pena aumentada de 1/3, né, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos e maior de 60. Então é se ele é doloso, não é culposo, tá aqui, ó. Beleza? Compatível com homicídio privilegiado, compatível com a qualificadora, o motivo fútil, né? É compatível, não são compatíveis, né? Cabível a suspensão condicional do processo do homicídio culposo se o crime resulta de inobservância de regra. Não, ele não fala sobre isso, né, na lei. Tá? Incompatível com o homicídio privilegiado, com a qualificadora, não, aí nesse caso ela é compatível, tá? Então beleza, então tá aí a letra A na questão 6, né? Então tá aqui, ó, vamos colocar de cá, questão número 6, o que nós marcamos aí? Letra A, beleza? Na questão número 7, tá aqui, ó. Quanto às qualificadoras do crime, tem-se que o motivo torpe, ele é vil, né? Moralmente reprovável, repugnante, como no caso do homicídio mercenário, que aqui paga, né? Nós também falamos sobre isso nas aulas, tá? Então, beleza. Homicídio privilegiado qualificado não é admitido, não, ele é admitido, nós já vimos isso, tá certo? A tortura não pode ser considerada qualificadora uma vez que possui tratamento próprio na legislação específica. Ela pode ser considerada sim, porque aqui nós estamos falando do homicídio. A legislação específica é específica de tortura, que é a Lei 9455 de 97, tá? Também já falei em aula. Motivo fútil não se comunica em caso de concurso de agentes em razão de sua natureza objetiva. Não, ele se comunica, óbvio, né? A futilidade, ela se comunica. Então, questão 7, a letra A. Beleza? E aí, a questão número 8, né? Fala o seguinte, ó. Cadê? Adriana, né? Desejando a morte de sua amiga Leda por vingança, mediante ameaça com uma faca, obrigou-a a ingerir chumbinho, substância utilizada para matar ratos. Aí já tem o meio cruel, né? Nesse caso, tá? Tá no terceiro, não é? Não é o terceiro esse aqui? Vamos ver aqui. O inciso terceiro, ó, com emprego de veneno, né, matar rato, né, a despeito das súplicas da vítima que sabia que a ingestão daquela substância poderia levar à morte, né. Após a ingestão do veneno, aí tá mais crueldade ainda, né. Após a ingestão do veneno, a vítima permaneceu agonizando por 2 horas, vindo a óbito. Logo, Adriana deve responder pelo crime de homicídio doloso, qualificada por ser o meio cruel, tá certo? É um meio cruel aí nesse caso. A crueldade tá aqui, ó, no inciso terceiro ele fala assim, ó, por que é cruel, né? Ó, o inciso terceiro fala com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Então ele tá classificado como cruel aqui, ou de que possa resultar perigo comum. Então não é o caso, é o caso da crueldade nessa situação. Então a questão número, esse é 8, né? Questão 8, letra C. Tá? C. Beleza? Então, a questão número 9, certo? Traz para nós o seguinte, ó.
Leia o texto a seguir. Paulo, diante de séria discussão com Pedro, dirigiu-se até a sua residência e, visando causar mal injusto contra ele, apanhou uma arma de fogo e de dentro do seu quintal, mas na direção da via pública, efetuou vários disparos contra, né, pessoa de Pedro. Vale ressaltar que Paulo tinha registro de arma de fogo e que Pedro foi socorrido por terceiros e não veio a óbito, né? Então, não veio a óbito, não é crime de homicídio, né? Primeiro detalhe. Tentativa, tá? Já estou vendo as duas alternativas aqui como tentativa, né? Então é tentativa, beleza? Nesse caso, tá? Há uma situação, né? Olha só, concurso material com disparo de fogo. Não, eu tenho uma consunção aí, né? Esse crime menor é absorvido, tá? Há uma consunção, beleza? Então não tem esse concurso formal, não, né? É a tentativa. Tá certo? Nesse caso aí é a tentativa, quer ver? Tá aqui, ó, tentativa de homicídio certo, não respondendo pelo crime de disparo de arma de fogo. Haja visto que este crime é subsidiário, tá? Isso aqui é verdade. Tentativa de homicídio em continuidade delitiva, não. Disparo de arma de fogo, não respondendo pela tentativa também não. Ó, então é a letra C mesmo, tá? Porque é o seguinte, tem a questão do disparo da arma de fogo, tá certo, aí é artigo 15, tá? Fala que disparar arma de fogo, nesse caso, ou acionar munição, negócio assim, né, em lugar habitado, ou ainda nas adjacências, nas áreas do entorno, em via pública, em direção a ela, desde que a conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Nesse caso aí tem, né? Então, porque aí se não tiver, lá ele fala no finalzinho, ó, desde que a conduta não tenha por finalidade a prática de outro crime. Nesse caso teve, né? Que era matar o sujeito lá, que era o, né? Matar o Pedro, né? Então esse é interessante observar esse detalhe, que é o princípio da consunção, né? Consunção. Certo? Na consunção, né, é um princípio, tá? Isso aqui é um princípio de direito penal. Beleza? É um princípio nesse caso, tá? E aí você tem uma absorção, né? O crime menor aí, nesse caso, é absorvido pelo crime maior. Por isso que ele fala de subsidiário aqui na letra C, tá? Então fala de subsidiário. Então, esse é um detalhe interessante, tá? O cara vai, sei lá, praticar um estelionato e falsifica lá a identidade. Ele não responde pela falsificação do documento, só pela prática do, né, estelionato, tá? Então, nesse caso, a questão número 9 é a letra C, tá? Então, 9, letra C, né? C, tá? A questão número 10, deixa marcado aqui já. Na questão número 10, então, olha só o que nós temos na questão 10. Apolo conduzia seu automóvel por via pública quando seu veículo veio a ser fechado bruscamente pelo automóvel dirigido ou conduzido por Daphne. Em seguida, Apolo, muito nervoso por conta da fechada que levou, passou a perseguir Daphne com o seu automóvel para tirar satisfação pelo ocorrido. Ao alcançar o veículo de Daphne, esta xingou Apolo com vários palavrões, ato contínuo. Apolo, então, que estava armado com um revólver para o qual tinha a devida licença de porte, disparou 5 tiros em Daphne, causando-lhe sua morte instantânea, né? Então, olha só que detalhe, né? Matar uma pessoa assim é futilidade, né? O motivo aqui é fútil, tá? Então, com o caso exposto, é correto afirmar que deverá responder pelo crime de lesão corporal, dança de morte? Não. Ele não quer lesionar, ele quer matar mesmo, né? Deverá responder pelo crime de homicídio qualificado por ter cometido... Isso não é torpeza, isso é futilidade, tá? Então, muda a qualificadora do inciso 2 e não do inciso 1, né? Tá certo? Então, esse é um detalhe interessante. Ó, cometeu o crime de homicídio simples? Não, ele é qualificado, né? Cometeu o crime de homicídio, no caso, mas terá diminuído a pena porque... Não, isso não é legítima defesa, não existe legítima defesa da honra, tá? Deverá responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, tá? Aqui que nós já falamos, letra E, tá? Então vamos colocar ali, beleza? Ok, beleza, então tá aí 10 questões comentadas, espero que tenha servido para, né, ajudar a tirar algumas dúvidas. Grande abraço, tá? E até a nossa próxima aula, tá? Beleza, muito obrigado. Tchau, tchau, gente.